Por que pessoas inteligentes tomam decisões financeiras estúpidas? Você provavelmente conhece alguém assim. Pode ser um médico brilhante que mal consegue pagar as contas no fim do mês. Um advogado de sucesso que está afogado em dívidas. Um engenheiro que resolve problemas complexos no trabalho, mas que nunca conseguiu montar uma reserva de emergência. Um empreendedor que construiu negócios do zero, que demonstrou criatividade e capacidade analítica em diversas situações, mas que toma decisões financeiras pessoais que fariam qualquer analista coçar a cabeça. Ou talvez você mesmo se reconheça nessa descrição. Inteligente em tantas áreas da vida, mas inexplicavelmente limitado quando o assunto é dinheiro. Isso não é coincidência. Não é paradoxo. E definitivamente não é falta de informação. É algo muito mais profundo, muito mais específico e muito mais tratável do que a maioria das pessoas imagina. Mas tratar requer primeiro entender. E entender requer honestidade de um nível que a maioria das pessoas evita, porque é desconfortável demais. Então aviso desde já, este texto não vai te deixar confortável. Vai te deixar mais inteligente sobre você mesmo, o que é um tipo de desconforto muito mais valioso do que o conforto da ignorância. E se você está pronto para esse desconforto produtivo, então já faz algo antes de continuar lendo. Salva esse conteúdo agora. Compartilha com aquela pessoa inteligente que você conhece e que vive tomando decisões financeiras que não fazem sentido. E fica aqui comigo até o final, porque o que vou te mostrar pode mudar fundamentalmente a forma como você entende suas próprias escolhas. Vamos começar com uma provocação que vai de encontro a tudo que a cultura popular acredita sobre inteligência e dinheiro. Inteligência não protege você de decisões financeiras ruins. Na verdade, em certas circunstâncias, ela pode tornar essas decisões ainda mais perigosas. Porque uma mente inteligente é extraordinariamente eficiente em construir justificativas elaboradas para decisões que, em sua raiz, foram tomadas por razões emocionais e inconscientes. Quanto mais inteligente você é, mais sofisticadas são as racionalizações que você constrói para encobrir o que está realmente acontecendo. Isso tem um nome na psicologia cognitiva. Chama-se racionalização e é um dos mecanismos de defesa mais amplamente usados pela mente humana. A decisão é tomada primeiro pelo sistema emocional, rápido e automático. A justificativa vem depois, construída pelo sistema racional, de forma eloquente e convincente. E quanto mais desenvolvida é a capacidade intelectual de alguém, mais convincente é a justificativa que ele consegue construir para qualquer decisão que já tomou emocionalmente. Sigmund Freud foi o primeiro a sistematizar esse mecanismo com clareza. Ele observou que os pacientes em análise frequentemente apresentavam explicações muito inteligentes e articuladas para comportamentos que, quando examinados em profundidade, eram claramente motivados por forças inconscientes que nada tinham a ver com a explicação racional apresentada. E quanto mais inteligente era o paciente, mais elaborada e convincente era a racionalização, e mais difícil era o trabalho de trazer à tona o que estava realmente acontecendo. No campo financeiro, isso se manifesta de formas que você provavelmente reconhece. O investidor inteligente que compra um ativo na alta porque tem uma teoria elaborada sobre por que dessa vez é diferente, quando na verdade está sendo movido pelo medo de ficar de fora, o famoso FOMO. O empreendedor brilhante que mantém um negócio deficitário, funcionando por meses a mais do que deveria, com justificativas estratégicas impecáveis, quando na verdade está sendo movido pela incapacidade emocional de admitir que errou. O profissional competente que continua em um emprego mal remunerado, com argumentos racionais sobre estabilidade e benefícios, quando na verdade está sendo governado pelo medo de se expor ao risco de algo novo. A inteligência, nessas situações, não está a serviço da boa decisão. Está a serviço da proteção do ego.
Está construindo uma história que permite à pessoa se ver como racional e competente, enquanto faz algo que, visto de fora, parece claramente irracional. E o problema é que quando você é inteligente e constrói uma racionalização sofisticada para uma decisão financeira ruim, é muito mais difícil que alguém de fora te ajude a ver o problema. Porque para cada argumento que eles apresentam, você tem uma contra-argumentação inteligente pronta. Você não está sendo deliberadamente desonesto. Você genuinamente acredita na sua própria racionalização. Mas isso não a torna menos uma racionalização. Carl Gustav Jung tinha uma perspectiva sobre isso que complementa a de Freud de forma poderosa. Ele falava sobre a persona, que é a máscara que apresentamos ao mundo, a identidade social construída para corresponder às expectativas do ambiente. Para pessoas inteligentes e bem-sucedidas em suas áreas, a persona de competência e racionalidade é frequentemente muito desenvolvida e muito protegida. Admitir que tomou uma decisão financeira movida por medo, por vaidade, por insegurança ou por qualquer outra emoção considerada inferior seria uma ameaça direta a essa persona. E então, o mecanismo de racionalização entra em ação para proteger a persona. Para garantir que a história que a pessoa conta sobre si mesma, de ser racional e competente, permaneça intacta. Mesmo que o preço dessa proteção seja uma decisão financeira desastrosa. Isso é o que Jung chamaria de inflação do ego. Quando a identificação com a persona se torna tão forte que a pessoa perde contato com as partes de si mesma que contradizem essa imagem. E a sombra, o conjunto de características e impulsos que a pessoa rejeita e nega, continua operando à revelia, se manifestando exatamente nas decisões que menos fazem sentido vistas de fora. Antes de continuar, quero que você pense em uma decisão financeira que tomou no passado e que, olhando para trás, não consegue explicar totalmente de forma racional. Não a justificativa que você deu na época. A decisão real, o que você genuinamente fez e o resultado que produziu. Tem alguma? Guarda essa memória porque vamos voltar a ela. Napoleon Hill, em toda a sua investigação sobre o que diferencia as pessoas que constroem riqueza das que não constroem, chegou a uma conclusão que ecoa o que a psicanálise demonstraria mais formalmente décadas depois. A mente consciente não é o principal motor das decisões humanas. Ele chamava de subconsciente aquilo que a psicanálise chama de inconsciente, mas estava apontando para o mesmo território. Esse espaço vasto e poderoso que opera abaixo do nível da consciência e que organiza, de forma invisível, mas determinante, as escolhas que uma pessoa faz. Hill argumentava que sem alinhar o subconsciente com os objetivos conscientes, qualquer quantidade de esforço e inteligência seria insuficiente para produzir resultados duradouros. Ele estava completamente certo. E a ironia é que pessoas muito inteligentes frequentemente confiam demais na inteligência consciente e subestimam dramaticamente o poder do inconsciente, exatamente porque a inteligência consciente é onde elas se sentem poderosas e competentes. O resultado é que elas ficam tentando resolver com a ferramenta certa um problema que está em outro nível. Como tentar consertar um problema elétrico com uma chave de fenda. A chave de fenda pode ser excelente. Simplesmente não é a ferramenta para o problema em questão. Agora vou te apresentar os mecanismos específicos pelos quais pessoas inteligentes tomam decisões financeiras ruins. Não de forma abstrata, de forma concreta e reconhecível. O primeiro mecanismo é o excesso de confiança, que em inglês os psicólogos chamam de overconfidence bias. Pesquisas extensas em psicologia comportamental mostram que pessoas com alto desempenho em suas áreas de expertise tendem a superestimar sua competência em áreas adjacentes, onde não têm o mesmo domínio. Um médico brilhante pode acreditar que sua capacidade analítica o habilita a tomar boas decisões de investimento sem o estudo específico necessário.
Um empresário bem-sucedido pode entrar em um mercado completamente diferente, com uma confiança que não é sustentada pelo conhecimento real daquele mercado. A inteligência, paradoxalmente, alimenta esse excesso de confiança. Porque a pessoa inteligente aprendeu, ao longo de toda a vida, que consegue dominar rapidamente qualquer área que escolha explorar. Isso é verdade em muitos contextos, mas o mercado financeiro, as dinâmicas do dinheiro, a psicologia do risco, essas são áreas com profundidade e especificidade que não se dominam apenas com inteligência geral, por mais elevada que ela seja. Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos da história, tem uma frase que deveria ser tatuada na testa de toda pessoa inteligente que se aproxima do mercado financeiro. O risco vem de não saber o que você está fazendo, não de o mercado ser arriscado. De você não saber o que está fazendo, mesmo que acredite que sabe. O segundo mecanismo é o que Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia e um dos maiores pesquisadores de psicologia comportamental do mundo, chamou de Sistema 1 versus Sistema 2. O Sistema 1 é o pensamento rápido, automático, emocional e intuitivo. O Sistema 2 é o pensamento lento, deliberado, analítico e racional. A maioria das nossas decisões do cotidiano é tomada pelo Sistema 1, mesmo quando acreditamos que estamos usando o Sistema 2. O problema para pessoas inteligentes é que elas frequentemente superestimam a proporção de decisões que tomam com o Sistema 2. Acreditam que estão sendo racionais e analíticas, quando, na verdade, a decisão já foi tomada pelo Sistema 1 emocional, e o Sistema 2 inteligente está simplesmente construindo a justificativa post-hoc. No campo financeiro, isso é devastador. Porque as decisões financeiras que mais impactam a vida de uma pessoa raramente são tomadas em condições de calma analítica. Elas são tomadas sob pressão emocional, sob ansiedade, sob euforia, sob o medo de perder uma oportunidade, sob a vergonha de admitir um erro, sob o orgulho que não quer ceder. E em todas essas condições, o Sistema 1 está no controle. E o Sistema 2 inteligente está simplesmente trabalhando para justificar o que o Sistema 1 já decidiu. Stephen Covey falava sobre o espaço entre o estímulo e a resposta como o lugar onde reside a liberdade e o poder humano. Esse espaço é onde a escolha consciente acontece em vez da reação automática. E desenvolver a capacidade de usar esse espaço, de interromper a reação automática e escolher uma resposta deliberada, é uma das habilidades mais valiosas que uma pessoa pode cultivar, especialmente no campo financeiro. Mas desenvolver essa capacidade requer exatamente o tipo de autoconhecimento que a maioria das pessoas inteligentes evita, porque exige admitir que nem sempre você está sendo tão racional quanto pensa que está. O terceiro mecanismo é o que os economistas comportamentais chamam de aversão à perda. Um fenômeno documentado extensivamente por Kahneman e Tversky, que demonstra que a dor de perder algo é psicologicamente cerca de 2 vezes mais intensa do que o prazer de ganhar algo equivalente. Em termos práticos, isso significa que o medo de perder é muito mais poderoso do que o desejo de ganhar. E esse desequilíbrio produz decisões sistematicamente irracionais. Para pessoas inteligentes, a aversão à perda se manifesta de formas particularmente sutis e custosas. O investidor inteligente que mantém um ativo em queda indefinidamente, porque vender significaria cristalizar a perda e admitir que errou, quando manter significa apenas que a perda ainda não está realizada contabilmente, mas está sendo vivida emocionalmente todos os dias. A lógica seria vender, assumir o erro, redirecionar o capital para algo melhor. A emoção da aversão à perda impede isso com uma eficiência assombrosa. E a inteligência constrói justificativas elaboradas para a manutenção. O mesmo mecanismo opera quando uma pessoa inteligente não muda de emprego, não encerra um negócio ruim, não desfaz um investimento imobiliário que não faz mais sentido. O custo afundado, que é o dinheiro,
tempo ou energia já investido e que não pode ser recuperado, tem um peso emocional desproporcional que distorce as decisões sobre o futuro. E quanto mais inteligente é a pessoa, mais sofisticada é a argumentação que ela constrói para continuar em algo que deveria encerrar. O quarto mecanismo é a ilusão de controle, que é a tendência de superestimar a própria capacidade de influenciar resultados que dependem de fatores que estão além do controle individual. Isso é particularmente comum em pessoas inteligentes e bem-sucedidas, que chegaram onde chegaram em grande parte por conta das próprias capacidades, e que naturalmente tendem a generalizar essa experiência de controle para contextos onde ela não se aplica da mesma forma. No mercado financeiro, na economia, nos negócios, existem variáveis de uma complexidade que excede em muito a capacidade de qualquer indivíduo de prever e controlar, por mais inteligente que seja. Reconhecer os limites do próprio controle e agir em conformidade, construindo margens de segurança, diversificando, respeitando riscos que não se pode eliminar apenas com inteligência, é uma maturidade que frequentemente custa caro aprender. E o problema é que a ilusão de controle é exatamente uma ilusão. Ela se sustenta enquanto as coisas estão indo bem, porque qualquer resultado positivo é atribuído à própria competência. Quando as coisas vão mal, a atribuição muda para circunstâncias externas imprevisíveis. E o aprendizado que deveria acontecer, o ajuste da percepção de controle para algo mais realista, não ocorre porque o ego protegido pela inteligência não permite a plena responsabilização. Freud chamaria isso de um conjunto elaborado de mecanismos de defesa, trabalhando em conjunto para proteger o narcisismo primário, que é a percepção de onipotência que todo ser humano carrega em algum grau, e que pessoas muito bem-sucedidas tendem a carregar em grau maior. O quinto mecanismo é a confusão entre complexidade e inteligência, que leva pessoas inteligentes a preferirem soluções financeiras complexas a soluções simples. Existe uma tendência psicológica, especialmente em mentes analíticas altamente desenvolvidas, de desconfiar do simples e de buscar a sofisticação como sinal de competência. No campo financeiro, isso é frequentemente destrutivo. Os estudos mostram repetidamente que estratégias de investimento simples e consistentes, como aportes regulares em fundos indexados diversificados, superam a maioria das estratégias complexas no longo prazo. Mas, para uma mente inteligente, isso parece quase ofensivo. Como pode uma estratégia que qualquer pessoa pode executar ser melhor do que uma estratégia sofisticada, desenvolvida com toda a capacidade analítica disponível? Pode. E os dados demonstram isso de forma consistente. Mas a armadilha psicológica da complexidade como sinal de inteligência continua levando pessoas muito capazes a perseguirem estratégias elaboradas, quando a solução simples seria muito mais eficaz. Jordan Peterson tem uma perspectiva sobre isso que considero profundamente relevante. Ele fala sobre a tendência humana de complicar o que poderia ser simples como uma forma de evitar o confronto direto com a realidade. A complexidade pode ser uma fuga, uma forma de continuar parecendo ativo, competente e engajado, enquanto evita as escolhas simples e difíceis que a situação realmente demanda. Às vezes, a decisão financeira mais inteligente é a mais simples: gastar menos do que ganha, guardar consistentemente, não tomar dívidas para consumo, investir regularmente em algo diversificado, não tentar superar o mercado. Essas são verdades financeiras fundamentais que qualquer pessoa inteligente conhece e que muitas pessoas inteligentes não aplicam, exatamente porque são simples demais para satisfazer uma mente que busca complexidade. Agora, vou te falar sobre algo que os livros de finanças raramente tocam com a profundidade necessária: a relação entre ego, identidade e decisões financeiras em pessoas de alto desempenho. Para uma pessoa que construiu uma identidade fortemente ancorada na competência e no sucesso,
Admitir um erro financeiro não é apenas reconhecer uma decisão ruim. É uma ameaça à identidade. É uma fissura na narrativa de quem você é. E essa ameaça gera uma ansiedade que o sistema psíquico vai trabalhar arduamente para neutralizar, frequentemente através de mecanismos que perpetuam o erro em vez de corrigi-lo. Isso explica por que tantos executivos brilhantes, empreendedores talentosos e profissionais altamente qualificados demoram demais para admitir erros financeiros. Por que mantêm investimentos ruins por tempo demais? Por que não pedem ajuda quando precisam? Por que preferem complicar ainda mais uma situação já complicada a admitir que a abordagem original estava errada? O ego protegido pela inteligência é um adversário formidável. Ele tem argumentos elaborados para tudo. Tem justificativas para cada decisão. Tem perspectivas de longo prazo que explicam por que o que parece um erro agora vai se revelar genial no futuro. E enquanto isso, o dinheiro continua se perdendo, a situação continua se deteriorando e a pessoa continua sendo muito inteligente e muito presa. Freud descreveu o conceito de resistência como a força que o paciente em análise exerce, geralmente de forma inconsciente, para impedir que o processo terapêutico avance em direção a conteúdos dolorosos ou ameaçadores. Essa resistência se manifesta de formas muito criativas: mudanças de assunto, argumentações elaboradas, ataques ao método, esquecimentos convenientes. E em pessoas inteligentes, a resistência é frequentemente mais sofisticada e mais difícil de penetrar do que em pessoas menos analiticamente desenvolvidas. No contexto financeiro, a resistência se manifesta como a incapacidade de olhar honestamente para a própria situação financeira. A pessoa que não consegue abrir o extrato bancário. O empreendedor que não quer ver as demonstrações financeiras do negócio. O investidor que não revisa a carteira porque não quer confirmar o que já sabe. A resistência é protetora no curto prazo e devastadora no longo prazo. Já que estamos nesse ponto, que é um dos mais importantes de todo esse conteúdo, quero te pedir algo concreto. Se você é uma pessoa inteligente que está reconhecendo algum desses padrões na própria vida, não continue lendo apenas como um exercício intelectual. Continue lendo como um exercício de autoconhecimento, com a disposição real de identificar onde esses mecanismos estão operando na sua vida financeira específica. E compartilha esse conteúdo com alguém que você conhece, que é inteligente, mas que toma decisões financeiras que não combinam com a inteligência que demonstra em outras áreas. Porque muitas vezes as pessoas precisam de uma perspectiva externa para ver o que está invisível para elas mesmas. E você, ao compartilhar isso, pode estar dando a alguém a chave de algo que ele vinha buscando sem saber o que procurava. Agora vou falar sobre um fenômeno que é particularmente prevalente entre pessoas de alto desempenho e que tem um impacto financeiro enorme: a síndrome do impostor. A síndrome do impostor é a experiência de sentir que você não é tão competente quanto as pessoas ao seu redor acreditam que você é, que suas conquistas são resultado de sorte ou de circunstâncias favoráveis em vez de habilidade real, e que eventualmente você vai ser descoberto e exposto como um fraude. Estudos mostram que a síndrome do impostor é surpreendentemente comum entre pessoas de alto desempenho, que são exatamente as que você esperaria que não tivessem esse problema. E ela tem implicações financeiras diretas e específicas. A pessoa com síndrome do impostor tende a não negociar seu salário ou seus honorários porque, no fundo, não se sente merecedora do valor que cobra. Tende a aceitar condições desfavoráveis em contratos e negociações, porque sente que não tem argumentos suficientemente fortes. Tende a não se posicionar como especialista no mercado, mesmo sendo genuinamente excepcional, o que limita as oportunidades que chegam. Tende a cobrar menos do que seus serviços valem, porque teme que cobrar o preço justo vai revelar que não é tão bom quanto as pessoas pensam.
E tudo isso acontece enquanto a pessoa demonstra competência excepcional no trabalho, enquanto entrega resultados acima da média, enquanto resolve problemas que outros não conseguem resolver. A inteligência e a capacidade estão lá. O problema está na relação interna com essas capacidades, na incapacidade de internalizar genuinamente o próprio valor. A síndrome do impostor tem raízes profundas no passado. Frequentemente está relacionada a ambientes onde o sucesso era seguido de punição ou de expectativas ainda maiores, onde nunca era suficiente, onde o afeto era condicional ao desempenho, onde a criança aprendia que seu valor dependia do que produzia e não do que era. Esses ambientes produzem adultos externamente bem-sucedidos e internamente inseguros, que constroem conquistas impressionantes sobre uma base de autoestima fragilizada. E essa fragilidade se manifesta financeiramente de formas que custam caro. Vou falar agora sobre algo que considero uma das questões mais mal compreendidas no campo das finanças pessoais para pessoas de alto desempenho: a relação entre o sucesso profissional e a competência financeira pessoal. Existe uma suposição amplamente compartilhada, raramente examinada, de que a competência que uma pessoa demonstra na sua área profissional se transfere naturalmente para a gestão das suas finanças pessoais. Essa suposição é falsa. E acreditar nela tem custado fortunas a pessoas muito capazes. Um médico que é excepcionalmente competente em diagnosticar e tratar doenças complexas não tem, por conta dessa competência, nenhuma vantagem particular na gestão das suas finanças pessoais em relação a qualquer outra pessoa. As habilidades são diferentes, os campos de conhecimento são diferentes, e os padrões emocionais e inconscientes que governam as decisões financeiras são os mesmos para o médico e para qualquer outra pessoa, porque eles foram formados muito antes do desenvolvimento da competência profissional. O mesmo vale para o engenheiro, o advogado, o professor universitário, o executivo de alto nível. A expertise profissional não é proteção contra os mecanismos psicológicos que sabotam as decisões financeiras. Na verdade, como já vimos, pode amplificá-los. Hill insistia que o conhecimento especializado em qualquer campo precisa ser complementado pelo que ele chamava de imaginação, pela capacidade de ver além do imediato, de perceber conexões e possibilidades que não são óbvias, e pela gestão dos próprios estados mentais. Mas o que Hill não articulava com clareza suficiente é que esse conhecimento especializado, por mais valioso que seja no campo de atuação, precisa ser completamente reconstruído quando se trata de finanças pessoais e de investimento. Covey fala sobre o hábito de afiar o serrote, que é o investimento contínuo em si mesmo, na própria capacidade, no próprio desenvolvimento. No campo financeiro, isso significa tratar a educação financeira genuína como uma prioridade de desenvolvimento, não como algo que você pode deduzir da sua inteligência geral ou da sua expertise profissional. E aqui existe uma ironia dolorosa. Muitas pessoas inteligentes resistem a buscar orientação financeira qualificada exatamente porque o ego não consegue aceitar facilmente a posição de aprendiz em uma área onde se considera capaz. Preferem tomar as próprias decisões, mesmo que sejam ruins, a admitir que precisam de ajuda nessa área específica. Isso é orgulho disfarçado de autonomia e tem um custo real e mensurável. Agora vou falar sobre algo que é tão específico quanto importante: a relação entre estresse e decisões financeiras ruins em pessoas de alto desempenho. Pessoas de alto desempenho frequentemente operam em níveis crônicos de estresse elevado. As demandas profissionais, as responsabilidades, as pressões de entrega, a competitividade dos ambientes em que atuam, tudo isso mantém o sistema nervoso em um estado de ativação persistente, que tem efeitos neurológicos documentados sobre a capacidade de tomada de decisão. O cortisol, o hormônio do estresse, em níveis elevados de forma crônica,
literalmente compromete o funcionamento do córtex pré-frontal, que é a região cerebral responsável pelo planejamento de longo prazo, pelo controle de impulsos e pela tomada de decisão racional. Em outras palavras, o estresse crônico compromete biologicamente exatamente as funções cognitivas que você mais precisa para tomar boas decisões financeiras. E então acontece o seguinte: a pessoa inteligente, sobrecarregada de trabalho e de responsabilidades, chega ao final de um dia exaustivo ou ao final de uma semana difícil e toma uma decisão financeira importante. Aquele é exatamente o momento de menor capacidade para tomar essa decisão. Mas a urgência, a pressão do tempo, o cansaço que pede uma resolução rápida, empurram para frente uma decisão que deveria aguardar um momento de maior clareza. E a inteligência, trabalhando com recursos cognitivos comprometidos pelo estresse, produz uma justificativa que parece razoável no momento e que revela sua precariedade apenas depois, quando o custo já foi pago. Isso não é um defeito de caráter. É fisiologia. É o resultado de operar sob condições que biologicamente comprometem a qualidade do pensamento. Mas reconhecer isso tem uma implicação prática muito concreta. Decisões financeiras importantes não deveriam ser tomadas quando você está exausto, sob pressão emocional intensa ou em um estado de estresse agudo. Essa é uma regra simples que pode prevenir erros caros. Freud tinha um conceito que se aplica aqui de forma interessante. Ele chamava de ego fraco, o estado em que as funções do ego, incluindo o julgamento, o planejamento e o controle de impulsos, estão comprometidas por sobrecarga emocional ou física. No estado de ego fraco, as forças do id, os impulsos imediatos, os desejos de gratificação rápida, os medos primários, ganham poder desproporcional sobre o comportamento. E o resultado são exatamente as decisões que, em retrospecto, uma pessoa inteligente não consegue explicar racionalmente. Existe ainda um aspecto que precisa ser abordado com cuidado, mas com honestidade. A relação entre sucesso financeiro profissional e fracasso financeiro pessoal como dois lados da mesma moeda psicológica. Algumas pessoas de alto desempenho têm uma relação paradoxal com o dinheiro que as leva a serem extraordinariamente eficientes em gerar renda e extraordinariamente ineficientes em acumular patrimônio. Elas ganham bem, às vezes muito bem, mas o dinheiro não fica. E a razão frequentemente está em uma dinâmica inconsciente onde o dinheiro representa poder, status e segurança no ambiente profissional. Mas no ambiente pessoal representa algo completamente diferente. Algo ameaçador. Algo com que não sabem lidar. Algo que traz conflitos que preferem não enfrentar. Isso pode se manifestar como uma separação radical entre a persona profissional altamente competente e o eu privado que opera com padrões emocionais muito menos desenvolvidos em relação ao dinheiro. A mesma pessoa que negocia contratos milionários com frieza e competência pode ser completamente incapaz de ter uma conversa honesta sobre dinheiro com o cônjuge, de estabelecer um orçamento doméstico, de planejar a própria aposentadoria. Esses são territórios emocionais diferentes, e a competência em um não garante competência no outro. Jung falaria sobre isso como uma dissociação entre diferentes aspectos do self, uma falta de integração entre a persona pública e o mundo interno mais vulnerável e menos desenvolvido. E a integração, o processo de trazer esses aspectos diferentes para um diálogo mais coerente, é exatamente o trabalho que pode transformar não apenas a vida financeira, mas a vida como um todo. Vou agora ser muito direto sobre algo que possivelmente você precisa ouvir. Se você é inteligente, bem-sucedido em sua área profissional e está com dificuldades financeiras que não fazem sentido dado o seu nível de capacidade, a resposta não está em um novo curso de finanças, não está em uma nova estratégia de investimento, não está em um novo aplicativo de controle de gastos. A resposta está dentro de você.
Nos padrões inconscientes que estão operando em paralelo à sua inteligência consciente, nos mecanismos de defesa que estão protegendo seu ego às custas do seu patrimônio, nas transferências que estão carregando para suas decisões financeiras, cargas emocionais que pertencem a outros contextos e outros momentos da sua vida. Isso não é derrota, é o diagnóstico correto. E o diagnóstico correto é o pré-requisito de qualquer tratamento eficaz. O que você pode fazer de concreto a partir de agora? A primeira coisa é criar o hábito da pausa deliberada antes de qualquer decisão financeira significativa. Não tomar decisões impulsivas, não importa quão urgente a situação pareça. A urgência genuína em finanças é muito mais rara do que parece. A maioria das situações que parecem urgentes toleram uma pausa de 24, 48 horas. E essa pausa pode ser a diferença entre uma decisão tomada pelo sistema 1 emocional e uma decisão tomada com a plenitude da capacidade analítica que você realmente tem. A segunda coisa é desenvolver o hábito da pergunta honesta. Antes de qualquer decisão financeira relevante, perguntar: qual é a emoção que está presente agora? Estou com medo de perder uma oportunidade? Estou tentando provar algo para mim mesmo ou para os outros? Estou evitando admitir um erro? Estou usando essa decisão para me sentir melhor emocionalmente de alguma forma? Essas perguntas não são fraqueza, são o exercício da inteligência no nível onde ela realmente faz diferença. A terceira coisa é buscar perspectiva externa de qualidade. Uma das características das pessoas de alto desempenho, que têm também alta saúde financeira, é que elas buscam e recebem feedback externo com uma abertura que vai contra o orgulho natural de quem é muito competente. Elas têm mentores, conselheiros, parceiros com quem discutem decisões antes de tomá-las. Esse olhar externo é especialmente valioso exatamente porque não está contaminado pelas dinâmicas internas que distorcem o julgamento próprio. A quarta coisa é separar rigorosamente as decisões financeiras dos estados emocionais alterados. Não tomar decisões importantes quando está com raiva, com medo, com euforia ou exausto. Estabelecer essa regra como inegociável e respeitar ela mesmo quando a situação parecer exigir uma resposta imediata. A quinta coisa, e a mais exigente, é o trabalho de autoconhecimento que vai além das estratégias práticas. O trabalho de identificar os padrões inconscientes, de rastrear as origens das crenças limitantes, de examinar as transferências que você carrega para as suas decisões financeiras. Esse trabalho pode ser feito através de terapia, de análise, de uma prática séria de reflexão escrita, de leitura profunda e aplicada. Mas precisa ser feito, porque sem ele, toda a inteligência do mundo vai continuar sendo parcialmente sabotada por forças que operam abaixo do nível onde a inteligência tem acesso. Peterson diz algo que ressoa profundamente com tudo isso. Ele diz que para mudar sua vida, você precisa primeiro ser honesto sobre onde está. Não onde gostaria que estivesse, não onde costumava estar, não onde vai estar quando as coisas melhorarem. Onde você está agora? Essa honestidade aplicada à sua situação financeira atual, com toda a inteligência que você tem, mas sem as racionalizações que essa inteligência frequentemente produz, é o ponto de partida de qualquer transformação real. Hill falava sobre o autodomínio como uma das qualidades fundamentais de quem constrói riqueza duradoura. Mas o autodomínio que ele descrevia não era a repressão dos impulsos pela força de vontade. Era o conhecimento profundo de si mesmo que permite antecipar os próprios impulsos, entender suas origens e fazer escolhas conscientes em vez de reagir automaticamente. Isso é inteligência emocional no seu nível mais sofisticado. E é a habilidade que mais frequentemente falta nas pessoas que têm abundância de inteligência cognitiva, mas que continuam tomando decisões financeiras que não fazem sentido. Covey falava sobre a diferença entre ser reativo e ser proativo.
A reatividade é o estado em que você é governado pelos seus estados internos e pelos estímulos externos. A proatividade é o estado em que você age a partir dos seus valores e das suas escolhas conscientes. No campo financeiro, a diferença entre essas duas formas de ser é a diferença entre continuar repetindo os mesmos padrões e construir uma trajetória genuinamente diferente. E a passagem da reatividade para a proatividade não acontece pela supressão das emoções, acontece pelo desenvolvimento da consciência sobre elas. Por aprender a reconhecer o que está sentindo antes de deixar que esse sentimento se transforme em decisão. Por criar o espaço entre o estímulo e a resposta que Covey descrevia como o lugar onde reside a liberdade humana. Esse espaço é onde a sua inteligência pode realmente trabalhar a seu favor em vez de contra você. Porque o problema nunca foi a sua inteligência. O problema foi onde você estava aplicando ela. Aplicada à construção de racionalizações para proteger o ego, ela trabalha contra você. Aplicada ao autoconhecimento honesto e ao desenvolvimento da consciência sobre os próprios padrões, ela se torna a ferramenta mais poderosa que você tem para construir a vida financeira que você é plenamente capaz de construir. E essa é a conclusão mais importante de tudo que disse até aqui. Você não é o problema. A forma como você tem usado sua inteligência é que tem sido o problema. E isso é algo que você pode mudar. Não amanhã. Não depois que a situação melhorar. Agora. Com uma pausa. Com uma pergunta honesta. Com a disposição de ver o que está invisível, porque sempre foi mais confortável não ver. A inteligência que te trouxe até aqui é a mesma que vai te levar para além disso. Mas ela precisa ser redirecionada. Precisa ser aplicada ao lugar certo. Precisa ser colocada a serviço da consciência em vez do ego. E quando isso acontecer, quando a inteligência e o autoconhecimento trabalharem juntos, em vez de em sentidos opostos, as decisões financeiras que você toma vão finalmente corresponder ao nível de capacidade que você demonstra em todo o resto da sua vida. Você é inteligente o suficiente para isso. Sempre foi. O que estava faltando era essa perspectiva. Se esse conteúdo fez diferença para você, se te ajudou a ver algo que antes estava invisível, então faz uma coisa agora. Salva esse áudio. Compartilha com alguém inteligente que você conhece e que tem essa contradição entre a competência que demonstra profissionalmente e as decisões financeiras que toma pessoalmente. Essa pessoa vai reconhecer a si mesma nesse conteúdo. E esse reconhecimento pode ser o início de uma mudança que ela estava precisando fazer há muito tempo. Muito obrigado por ter ficado até o final. De coração. Escolher se aprofundar em um conteúdo que exige honestidade e reflexão, em vez de buscar a próxima dica rápida que promete resolver tudo sem custo emocional, isso é em si um sinal de inteligência usada da forma certa. Cuide da sua mente. Cuide do seu dinheiro. E lembre-se, a decisão financeira mais inteligente que você pode tomar hoje não está no mercado. Está dentro de você. Com respeito genuíno, com toda a franqueza que você merece e com a certeza de que a sua inteligência, bem direcionada, pode construir algo muito maior do que aquilo que os seus padrões inconscientes têm permitido até agora. Até a próxima.